Eu converso agora com o fisioterapeuta Marcelo Zanin, idealizador do método Zanin de fisioterapia, que consiste na aplicação de várias teorias técnicas para cuidar do paciente como um todo e não só como alguém que tem uma dor localizada. Marcelo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. A última matéria que fizemos com você no Caderno W, aliás, rendeu muitos comentários, né? Vamos explicar aí para o telespectador no que consiste o conceito Zanin, como foi criado. No Instituto Zanin, toda a sua equipe utiliza o seu método para tratar os pacientes? Sim. Primeiro, boa noite, Vílio, né? É um prazer poder estar de volta no seu programa. Realmente são todos os profissionais que estão atuando na clínica estão aplicando um novo conceito que consiste numa união ao longo desses anos de carreira, de ter unido e podido unir todas essas técnicas que eu realizei ao longo dos anos e vendo a aplicabilidade dessas técnicas, consegui montar um conceito de homem e aplicar essas técnicas sobre esses pacientes. Num primeiro momento, eu tinha comigo uma definição do ser humano, e esse ser humano tinha que estar associado não somente ao aspecto físico, que era o que eu via na minha prática clínica. Então nós víamos que uma dor lombar não estava somente relacionado a um mau posicionamento de uma vértebra lombar, mas também, às vezes, alguma alteração fisiológica, como, por exemplo, o intestino, às vezes uma alteração emocional e, em alguns aspectos, também como aspecto social. Então, nós conseguimos montar um homem, um ser humano, em cima de 5 equilíbrios. O equilíbrio físico, que é o que eu posso tratar enquanto fisioterapeuta. O equilíbrio biológico, que são as funções como respiração, digestão. O aspecto psicológico, que é tão fundamental e presente dentro das nossas emoções. O homem, com o aspecto social, hoje o estresse do corre-corre da nossa vida, o estresse do trânsito, o estresse da briga pelo mercado de trabalho. Da falta de dinheiro. Da falta de dinheiro e também o aspecto espiritual, que em muitos casos é comum nós vermos algumas pacientes que se pegam a esse equilíbrio e que conseguem até se sustentar e viver diante de um bom equilíbrio espiritual. Então, hoje, o meu trabalho, dentro desse conceito, não é somente um aspecto físico, mas uma abordagem de todos esses equilíbrios que puderam ou que podem estar afetando o aspecto que eu trato, que é o mecânico, que é o físico. Então, dos 5, eu consigo correlacionar com o aspecto mecânico e, em cima disso, eu poder tratar e ajudar esse paciente. Zanin, você explicava aí para a gente no jornal que a fisioterapia pode auxiliar no tratamento de doenças além das ortopédicas e neurológicas, né? Uma gastrite, por exemplo, pode ser trabalhada também pelo fisioterapeuta, na sua opinião? Pode. Nossa abordagem sobre a gastrite, que é um termo puramente médico, a gente tem que deixar assim, aprender a separar o que é médico e o que é mecânico. Muitas vezes um diagnóstico médico, ele está em cima de um sintoma. Nós, enquanto fisioterapeutas, podemos abordar de uma maneira mais mecânica, ou seja, uma gastrite pode estar associada a um estômago que se encontra posicionado um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Mecanicamente, fisicamente, isso é possível. Então, a nossa ajuda, evidentemente, a um gastroenterologista, é poder facilitar esse deslizamento facial que o estômago percorre durante o ato respiratório. Em si, nós podemos atuar de maneira indireta sobre essa gastrite. Marcelo, qual a relação do olho com a postura? Porque hoje todo mundo, de certa maneira, tem problemas de postura, né? Sem dúvida. Isso é uma abordagem que começou já descrita por Leopoldo Busquet no livro Osteopatia e Oftalmologia. Isso eu estou falando dos anos 94, 93, que ele lançou o livro, e que hoje outros autores, como Bernard Bricot, uma linha francesa muito forte em cima disso. Sabe-se que dentro da postura nós temos 3 pontos importantíssimos para o equilíbrio. O primeiro é a planta do pé, ou a pele da planta do pé. O segundo, o olho, e o terceiro, o ouvido interno.
Então, em cima desses 3 fatores, o nosso equilíbrio pode ou não estar perturbado. Evidentemente que dentro da oftalmologia nós temos 2 tipos de patologias, dois tipos de alterações. Uma são as alterações de refração, como a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. E nós temos alterações associadas a fatores motores, né? Ou seja, o movimento do olho, que a gente vai chamar de convergência ou de heteroforia, que são os movimentos oculares, que acontecem com o músculo, conforme o músculo de um braço, o músculo de uma perna, com um outro controle. Então, nós, enquanto fisioterapeutas, nós sabemos que esse olho alterado de posição, sendo ele um fator de equilíbrio importante, ele vai gerar uma adaptação de cima para baixo no corpo, gerando algumas compensações nos níveis inferiores. Então, é comum nós encontrarmos, por exemplo, dores nas articulações cervicais, nas articulações lombares, em ombro, por um mau posicionamento, muitas vezes da cabeça, que perturba esse alinhamento do olhar. Em cima disso, a gente pode hoje estar trabalhando com o olho também. Zanin, na entrevista que você deu aí ao Caderno W, você desmistifica vários hábitos que a gente tem que acha que são corretos, como, por exemplo, caminhar de tênis com molas. Fala sobre isso, porque todo mundo hoje, de uma certa maneira, tem que praticar exercícios, tem que fazer a sua caminhada diária. É correto ou não? Não. Como eu falei anteriormente, que a pele da planta do pé, ela tem uma função importantíssima dentro do nosso equilíbrio. Porque, inclusive, os orientais trabalham, Exatamente. Tem os pontos, né? Os pontos na região do pé que estão relacionados com todo o organismo. Mais precisamente, mecanicamente, nós temos terminações nervosas que informam os centros superiores, né, como o sistema nervoso central, sobre o meu posicionamento no terreno. Se eu coloco um tênis como por exemplo de mola, que é o comum, que é moda para caminhar, eu perco essa interface da pele da planta do pé com o solo. Com isso, essa informação que sobe de maneira o quê? Perturbada. Sendo assim, o meu corpo precisa de uma ação muscular intensa para suportar esse equilíbrio. Consequentemente, quanto mais você solicita uma musculatura, mais você fadiga. Com a fadiga, posteriormente, vem a dor. Então, para caminhar, deixando bem claro que assim, é possível usar um tênis de mola para estar indo num cinema? Tudo bem, você não vai estar fazendo uma caminhada. Você pode usar o tênis de mola no final de semana, que não vai caminhar muito? Pode, é bonito, está na moda, tudo bem. Agora, para caminhar, quanto mais próximo do chão você estiver, melhor. É o ideal. Você vai ter uma melhor informação aos seus centros de equilíbrio. Com isso, o desgaste físico ele é menor. Você não vai anteriorizar tanto o seu corpo, porque quando o seu pé não dá um bom suporte de equilíbrio, o seu olho é sobrecarregado, o seu ouvido é sobrecarregado. Consequentemente, você vai mais à frente. Então, você vai precisar de uma musculatura posterior que consiga suportar esse desequilíbrio à frente. Por isso que geram dores lombares, dores na planta do pé, dores na região cervical. Por quê? Porque é um tênis que não proporciona um bem-estar diante do equilíbrio. Ele é falso nesse sentido. Então, nós não estamos pedindo para ninguém jogar o tênis fora, é uma coisa bem clara. Mas nós estamos informando que esse tênis não é o ideal para a caminhada. Eu brinco sempre com os meus pacientes o seguinte: quando nós observamos aqueles corredores da São Silvestres, aqueles africanos que vêm correr no Brasil e ganham todas, vocês observem os tênis desses atletas. Todos são finos, nenhum tem amortecedor. Nós não precisamos de amortecer impacto. Essa tecnologia... Ela é interessante porque veio dos anos 80. Nós tivemos muito impacto com a ginástica aeróbica. Foi um tal de amortecer o que nós temos uma necessidade de apoiar esse pé no chão, até para ter essa boa resposta. Então, é bonito, é interessante, tá? Tudo bem, mas para algumas funções, não para a caminhada. E a gente está indo aí para o intervalo comercial e na volta eu continuo conversando aqui com o Dr. Marcelo Zanin, um especialista em fisioterapia.